Olá, bem-vindos a todos, bem-vindos a todas. Hoje nós vamos para a segunda videoaula, da nossa disciplina Prática Pedagógica para a Formação Específica 1. Vocês já me conhecem, eu sou a professora Edna Palhari Brum. No módulo anterior, nós conversamos sobre as dimensões do trabalho. Nós vimos que o trabalho, segundo as ciências que estudam o trabalho, ele possui duas dimensões. Hoje nós vamos falar sobre uma delas, que é o trabalho prescrito, tá? Dentro do trabalho prescrito, nós vamos comentar dois pontos que são super importantes para o ensino de língua, que são os campos de atuação e os eixos de ensino de língua que estão prescritos na Base Nacional Comum Curricular. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela é um documento que foi elaborado, no nível do sistema educacional, no nível da mais alta instância institucional que rege a atividade docente. A BNCC atualmente é o principal documento prescritivo do trabalho do professor. Mas o que é a base, não é? Aqui nós temos um vídeo do MEC, um vídeo produzido que fala um pouco sobre a Base Nacional Comum Curricular, sobre como ela foi criada. Ela já está prevista há alguns anos, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e há 2 anos, o MEC produziu um vídeo para explicar um pouco melhor como é que ela foi criada. O que é a Base Nacional que orienta a educação no Brasil? A educação é peça-chave no desenvolvimento da sociedade e do país. O Brasil, com dimensões continentais, agora tem uma base que define o conjunto de aprendizagens essenciais a que todos os alunos têm direito na educação básica. E coloca a educação brasileira em compasso com as demandas do século XXI. Esse debate não é recente. A Constituição de 1988 já destacava a educação a serviço do pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases determinava que a União firmasse um pacto interfederativo, um acordo com os vários níveis de governo, para estabelecer competências e diretrizes capazes de orientar os currículos. Em 2014, o Plano Nacional da Educação reafirmava a necessidade de se estabelecer diretrizes pedagógicas para uma educação básica e de criar uma base nacional que orientasse os currículos de todas as unidades da federação. A Base Nacional resulta de um processo construído democraticamente, com o envolvimento de educadores e da sociedade. A primeira versão contou com mais de 12 milhões de contribuições que apoiaram a produção da segunda versão. Novamente colocada em debate em 27 seminários, um em cada unidade federativa, a base recebeu colaborações de mais de 9 mil professores e especialistas. Esta etapa foi realizada com a parceria do Concede e da Undime. Com isso, foi consolidada a versão final. Esse produto coletivo foi entregue ao Conselho Nacional de Educação, que discutiu o documento em 5 audiências públicas, uma em cada região do país. Homologada em dezembro de 2017 pelo Ministério da Educação, a base orienta a elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas das escolas públicas e privadas e também políticas para a formação de professores, produção de material didático e a avaliação. A Base Nacional representa um instrumento para a promoção da equidade, na medida em que define as aprendizagens essenciais e orienta as políticas educacionais a serem implementadas nas escolas de todo o país. A Base Nacional tem um papel decisivo na formação integral do cidadão e na construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
Bom, a Base Nacional Comum Curricular, ela é um documento, ela é uma base, afinal, que vai prever os documentos que podem ser utilizados na educação, além dos documentos, as áreas de conhecimento e a forma com que essas áreas de conhecimento vão ser trabalhadas pelos professores. A BNCC, ela prevê conteúdos básicos, como o próprio nome diz, né? Ela é uma base. Ela já estava prevista desde a Constituição de 1988. Lá já está dizendo que a educação brasileira precisa ter uma base em todo o território nacional para que todos os alunos possam aprender conteúdos que sejam iguais para todos. Não a forma de ensinar, mas os conteúdos sim. Os outros 40% restantes de conhecimento que nós podemos trabalhar com os nossos alunos, eles estão vinculados onde, né? Eles são pensados por regiões do país. Cada estado, cada cidade tem a sua particularidade, tem a sua característica, a sua especificidade. Então, dentro desses 40% que estão fora da BNCC, esses conteúdos podem ser trabalhados, né, em cada estado, em cada cidade, em cada bairro. Então, a BNCC ela está organizada como, né? Por meio de áreas de conhecimento, por meio de competências e habilidades. As áreas de conhecimento, elas se organizam em linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Aqui nós estamos falando do ensino fundamental 2, mas o ensino médio também é bastante parecido, os conteúdos que são focalizados. A área de linguagens, que é a que nos interessa mais, né, porque nós estamos no curso de letras, ela está organizada de modo que nós olhemos para os conteúdos de língua portuguesa, de arte, de educação física e de língua inglesa. Reparem aqui que conhecimentos relacionados à língua espanhola não aparecem na BNCC. Eles não aparecem por quê? Né? Até bem pouco tempo, a língua espanhola era conteúdo obrigatório nas escolas de educação básica. A partir de 2016, por força de lei, ela deixou de ser obrigatória. Mas o conhecimento de língua espanhola, ele pode ser incluído naqueles 40% das especificidades da BNCC, ok? Como eu disse a vocês, além das áreas de conhecimento, a BNCC pensa nos conteúdos em forma de competências e habilidades. Essas competências, elas são gerais e específicas para cada área. O documento traz isso bem explicadinho. A BNCC de língua portuguesa, então. Vamos olhar para o conteúdo, né, que é mais afeito à nossa área. Então, eu vou fazer umas perguntas para vocês pensarem, tá bom? Então, desde quando você fala a língua portuguesa? Veja se você se lembra. Para tentar te ajudar a pensar um pouco sobre isso, quando você começou a falar a língua portuguesa? Você consegue se lembrar? São perguntas difíceis de responder, né? Talvez elas sejam difíceis de responder porque nós aprendemos a falar a língua portuguesa ou nós falamos língua portuguesa desde que nós éramos muito pequenos, muito crianças. Não é? As crianças que começam a falar, elas têm 1 ano de idade, 1 ano e pouco. Então, assim, dependendo da nossa idade, faz muito tempo que isso aconteceu. Então, nós podemos dizer que nós falamos língua portuguesa desde sempre, desde que nós iniciamos o nosso convívio em sociedade, primeiramente com a nossa família. E a partir daí, a nossa fala, né, ela em língua portuguesa, né, ela foi sendo desenvolvida. E nós fazemos isso até hoje, né? Nós interagimos por meio, né, da língua portuguesa e da fala. E as pessoas que não podem falar por causa de alguma restrição física ou psicológica, por exemplo, ela também tem meios de aprender a língua portuguesa, mas com outras ferramentas, ou com uma outra língua que pode ser, por analogia, né, equiparada à língua portuguesa. Não que seja igual a Libras, por exemplo, né? Não é igual à língua portuguesa, é uma outra língua, mas ela é pensada a partir, né, da língua portuguesa. Então, assim, continuando com as nossas reflexões, se nós falamos língua portuguesa, como eu disse para vocês, desde sempre, se nós já conhecemos, por que então que nós precisamos frequentar a escola para aprender língua portuguesa? Se você pensar um pouco na sua trajetória escolar, você pode perceber que os conteúdos de língua portuguesa, eles correspondem à maior carga horária, não é? Em disciplinas na educação. Hoje, por exemplo, o ensino fundamental, ou atualmente, o ensino fundamental
2, ele tem 4 horas semanais do ensino de língua portuguesa, comparado com outras disciplinas que têm 1 hora, por exemplo. Mas por quê, né? Se nós já conhecemos língua portuguesa. Você já parou para pensar nisso? Então, olha só. O objetivo do ensino de língua portuguesa é desenvolver a competência discursiva dos estudantes. Não é ensinar língua portuguesa, porque os alunos já sabem língua portuguesa. Mas como é que nós vamos fazer isso, então, não é? Quando nós entramos na escola, nós já temos parte da nossa competência desenvolvida. Como nós acabamos de refletir, nós já falamos língua portuguesa, então nós já temos competência, ou seja, nós já temos conhecimento. Só que ele ainda não é suficiente. Não é suficiente, né, para que nós possamos agir em sociedade. E é a escola que vai nos ajudar. É a escola que vai ajudar nossos alunos a desenvolver essa competência discursiva. Então, essa é a nossa função enquanto professores da educação básica. Promover meios favoráveis para que os alunos desenvolvam essa competência discursiva. E essa competência nós vamos desenvolvendo ao longo da vida. A escola é só o começo. Então, para viabilizar, né, os objetivos de aprendizagem da educação básica, lembrando que a educação básica é formada pela educação infantil, pelo ensino fundamental 1 e pelo ensino médio, visando uma formação integral, cidadã para o mundo do trabalho, por meio do desenvolvimento da competência discursiva, o componente curricular de língua portuguesa, ele deve considerar alguns pontos aí, segundo a Base Nacional Comum Curricular. Então, quais são esses pontos, né? O objetivo do ensino de língua portuguesa, então, o objeto, né, o objetivo nós já falamos, o objeto de ensino de língua portuguesa são as práticas sociais de linguagem em situações de uso organizadas em eixos de ensino. Nós já vamos olhar para elas. E a unidade de ensino de língua são os textos de gêneros diversos que circulam por campos de atuação social em diferentes mídias e semioses. Quer dizer, não são só textos escritos, mas são textos falados, são textos em que a gente tem imagem, são textos que apresentam imagem em movimento, que apresentam som. Então, são todos os textos que forem possíveis de serem ensinados para os nossos alunos, em diferentes mídias e semioses. Esses textos, esses gêneros, então, eles vão passar por um processo de didatização para que eles possam ir, né, para o contexto escolar por meio da ação do professor. Então, precisamos ter em mente o objeto de ensino de língua, que são as práticas sociais, e a unidade de ensino de língua, que são os textos em gêneros diversos. Eu trouxe mais um esquema para vocês, para nós pensarmos um pouco sobre esses eixos de ensino, não é? Então, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, os eixos de ensino, eles vão se dividir em 2 categorias. A primeira categoria são os eixos de uso da língua e da linguagem. A segunda categoria é o eixo de reflexão sobre a língua e a linguagem. No primeiro, que é o de usos, nós temos, então, outros 2 eixos. Um é o de produção textual, o outro é de compreensão textual. No eixo da reflexão sobre a língua, nós temos um eixo que se chama análise linguística e semiótica. Se nós vamos trabalhar com eixos de diferentes semioses, então nós precisamos pensar, né, num eixo que contemple a análise tanto linguística quanto semiótica. No eixo da produção textual, ficam os eixos de uso da língua, que são também os eixos de ensino da língua, são as práticas de linguagem. É por meio desses eixos, que são a escrita, a oralidade, a leitura e a escuta, que nós agimos no dia a dia, nós interagimos por meio da escrita, da oralidade, da leitura e da escrita. A linguagem se materializa nessas práticas sociais, e é por isso que elas são consideradas como eixos de ensino. A BNCC não tirou essa prescrição do nada, foi pensando justamente nas formas como nós agimos enquanto falantes da língua portuguesa. Por isso que são esses os eixos de ensino de língua, e eles precisam ser contemplados nas nossas práticas pedagógicas. Então, olhando um pouquinho mais de perto para o eixo da leitura e da escuta, o que nós entendemos, né, por leitura e por escuta? Vocês já viram isso quando vocês estudaram na disciplina Processos de Leitura, Produção e Análise de Textos Multimodais. Nós vamos recordar um pouquinho aqui, tá bom? Então, a leitura e a escuta, elas são processos complexos de produção de sentidos. Para que esses sentidos possam ser produzidos por nós, isso tudo ocorre psicologicamente, há necessidade de acionamento de uma série de estratégias cognitivas
e de sistemas de conhecimento. Por exemplo, nas estratégias cognitivas, nós precisamos inferir os sentidos. Nem todos os sentidos, eles estão claros, expressos nos textos, mas nós podemos inferi-los por meio das pistas, né, que os produtores de textos deixam para nós. Nós vimos isso naquela disciplina, né, que eu acabei de comentar com vocês. E os sistemas de conhecimentos, ou seja, nós temos que conhecer a língua, nós temos que conhecer o funcionamento da língua, nós temos que conhecer os gêneros textuais, as variações linguísticas, e isso tudo, né, quando eu digo nós, isso está aplicado tanto aos professores quanto aos nossos alunos. Os nossos alunos precisam aprender como acionar essas estratégias e esses sistemas de conhecimento. Somos nós, professores, que vamos ensinar isso para eles. A leitura e a escrita, então, elas são contempladas na escola por meio de atividades pré-textuais. Elas são atividades motivadoras, são atividades em que nós vamos propor para os alunos que eles levantem hipóteses sobre o texto que eles vão ler, que eles vão ouvir, sobre o filme que eles vão assistir, o podcast que eles vão ouvir. Então, são atividades, por exemplo, em que a gente pode questionar dos nossos alunos o título. Se nós pegarmos um conto que se chama O Grande Assalto, nós podemos começar perguntando para os nossos alunos o que eles consideram que seja um grande assalto. Provavelmente eles vão nos dizer, pelo conhecimento de mundo que eles têm, que um grande assalto pode ser um assalto a um banco, pode ser um assalto a um carro forte que carrega dinheiro, né, aqueles blindados, pode ser um assalto a aqueles caminhões de carga, pode ser um assalto a uma joalheria no shopping, mas será que o conto, né, que nós vamos ler, que se chama, que hipoteticamente aqui, né, nós iríamos ler com os nossos alunos, que se chama O Grande Assalto, vai tratar desse tipo de assalto? Os alunos ainda não sabem, mas eles, assim, levantaram uma série de hipóteses. Então, quando ele entrar na leitura, quando ele se aprofundar nela, ele vai procurar identificar se essas hipóteses se confirmam, ou então se elas podem ser refutadas. Esse momento pré-textual é esse, para que nós levantemos hipóteses junto com nossos alunos sobre o que se trata o texto. As outras atividades são atividades textuais, são da leitura propriamente dita, né? E são atividades de análise linguística, semiótica e textual. Então, é ali no texto que nós vamos acionar estratégias cognitivas, acionar conhecimentos para tentar entender os sentidos que ali podem ser produzidos. E atividades pós-textuais, ela é uma continuação desse início, né, de análise e é uma motivação para outras leituras. Então, depois que nós fizermos a leitura com os nossos alunos, depois que nós fizermos a análise linguística e semiótica, nós podemos propor a eles outras atividades para que eles continuem a pensar sobre aquele texto. Se é um conto, por exemplo, nós podemos pedir a eles, se é um conto que se chama O Grande Assalto, nós podemos pedir a eles o que significaria, por exemplo, um pequeno assalto, ou um assalto de proporções menores. Já seria uma forma deles pensarem em palavras ou em situações que entram em composição ou em contraposição com o que seria um grande assalto. Já é um exercício cognitivo também. Seria uma sugestão, né? Enquanto professores, nós podemos pensar em várias aí, né? Para trabalhar esse momento pré-textual, textual e pós-textual. Lá no AVA, nós teremos, né, na nossa biblioteca, vários textos que vão tratar sobre isso, né, para que vocês possam conhecer melhor essas estratégias. O eixo da produção textual, então, ele envolve a escrita e a oralidade. Primeiro, nós precisamos nos lembrar do que vimos lá na nossa disciplina de processos de leitura, produção de textos e análise multimodal, que o texto é uma unidade de sentido capaz de comunicar algo. Ou seja, nós não nos comunicamos por meio de frases soltas, por meio de palavras aleatórias, não é? Nós nos comunicamos por uma unidade de sentido que é um texto, que não necessariamente é só escrito, que não necessariamente é só oral, mas é tudo que nós podemos entender como uma unidade de sentido, não é? Essa unidade de sentido, ela está situada em um contexto histórico-social, ou seja, elas são situadas, por isso o nome situada. Um texto que nós produzimos há 10 anos atrás, sobre determinado assunto, pode não ser o mesmo que nós produziríamos hoje, porque nós estamos em um outro contexto histórico-social. O texto depende, então, de condições de produção e de condições de recepção. Depende de quem produz o texto, depende de quem vai receber o texto,
depende do momento sócio-histórico, depende do lugar, depende do que nos motivou a escrever um texto. São várias coordenadas aí que precisam ser consideradas. Nós fazemos isso o tempo todo na nossa vida. Quando nós utilizamos a linguagem, nós pensamos em todas essas condições de produção e de recepção, porém não de forma sistemática, como nós aprendemos na escola. E se nós não fazemos isso, é muito provável que nós não vamos ter sucesso na nossa comunicação. Por isso que é muito importante entender o que são essas condições de produção e de recepção. Quando falamos de produção de texto, nós também precisamos pensar em critérios de textualidade. Só lembrando aqui rapidamente: coesão, coerência, intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, intertextualidade e informatividade. No AVA também há material para nós conversarmos um pouco melhor sobre isso. E o nosso último eixo, segundo a BNCC, é o de análise linguística e semiótica. Ele é o eixo da reflexão sobre o sistema linguístico, ou seja, sobre o léxico, conjunto de palavras que nós temos em língua portuguesa, todas as palavras que já foram criadas e todas as que ainda vão ser criadas, vão ser utilizadas, e o funcionamento da língua, ou seja, como é que essas palavras são colocadas no discurso, como é que nós organizamos essas palavras no discurso. Isso também é muito importante, porque dependendo da forma com que nós organizamos essas palavras, a nossa interação vai ser mais bem-sucedida ou menos bem-sucedida. Então, precisamos olhar também, além do sistema linguístico, né, precisamos olhar os aspectos semióticos. Eles também contribuem para a construção de sentido dos textos, dos gêneros. Esse eixo também contempla o ensino de gramática, mas não é uma gramática normativa padrão apenas, aquela que normalmente, né, nós aprendemos na educação básica. Nós precisamos ampliar, não é essa percepção do que é a gramática. Então, nós estudamos a gramática numa perspectiva socio-interacionista de língua e linguagem. Ou seja, não somente decorando regras e normas, mas nós precisamos refletir sobre os elementos, sobre os fenômenos linguísticos, sobre as estratégias discursivas que com foco no uso da linguagem. Precisamos refletir enquanto professores para podermos ensinar isso para os nossos alunos. Agora, sobre os campos de atuação. O que é que são, né, esses campos de atuação social? Os gêneros, os textos, eles circulam por campos de atuação social. São os mesmos, na verdade, que nós também nos situamos. Então, nós precisamos entender como é que esses textos, como é que esses gêneros funcionam. Porque nem sempre, ou na maioria das vezes, nós podemos usar o texto de um campo para uma interação em outro campo. Então, nós precisamos conhecer um pouquinho mais deles. Então, por exemplo, a base situa principalmente 4 campos de atuação social, que é considerado, né, nesse documento como importante para que os nossos alunos conheçam, para que eles possam agir socialmente. Então, vejam, nós temos aqui o primeiro, o artístico literário. No campo artístico literário, nós podemos encontrar inúmeros gêneros de textos. Por exemplo, né, só trouxe alguns aqui. Poema, novela, conto, cordel, crônica, história em quadrinho, peça de teatro, um espetáculo de balé, de dança. Né? Nós podemos pensar em muitos outros, né, que circulam por esse campo social. A BNCC vai trazer, né, um número grande de exemplos lá que nós podemos consultar. O próximo campo é o das práticas de estudo e pesquisa. Lá nós temos vários também, e essa prática, vejam que ela é super importante, né? Tanto para os acadêmicos, quanto para os alunos, né, na escola. Lá nós temos o ensaio, temos artigo de divulgação científica, relatório, podcast ou vlog científico, infográfico, mapas, esquemas, tabelas, podemos pensar em vários outros aqui. Resumo, resenha, né? Nós ficaríamos aqui um tempão, né, tentando nos lembrar desses textos. O outro campo é o jornalístico midiático, que também é muito importante, né, devido, assim, ao destaque, né, que as mídias jornalísticas têm na nossa vida. Então, lá nós podemos encontrar notícia, reportagem, editorial, artigo de opinião, propaganda, anúncio publicitário, meme, trailer e tantos outros. O último campo proposto pela BNCC, né, para nós estudarmos, é o campo de atuação na vida pública. Lá nós encontramos leis, estatutos, regulamentos, códigos, propaganda política, petição, carta de reclamação, entre outros. Então, é muito importante que os alunos tenham contato, se não com todos, porque isso não é possível, né? Nem nós sabemos quantos gêneros nós temos em cada um desses campos, mas pelo menos para aqueles que
se destacam mais na nossa vida social, né? Os nossos estudantes precisam conhecer, né, um pouco mais desses gêneros, precisam saber como produzir sentidos neles, precisam aprender a produzir, né, vários deles. Por isso é importante que nós também saibamos quais são esses gêneros, para que nós possamos ensinar os nossos alunos. Agora eu vou propor para vocês um exercício de leitura e de análise linguística, para nós entendermos um pouco como é o funcionamento desses componentes ou dessas práticas de uma forma didatizada, não é? De uma forma que nós possamos trabalhar com os nossos alunos, ok? Vamos lá. Então, assim, mas primeiro, antes de nós entrarmos no nosso texto, antes de nós o lermos, eu gostaria de fazer umas perguntas para vocês. Eu queria que vocês pensassem, o que é rádio? Você ouve rádio? O que você ouve no rádio? Talvez o rádio que tenha vindo à sua cabeça, a cabeça dos colegas, seja alguma coisa parecida com esse aparelho aqui. Mas pode ser que muitos de vocês nem ouçam mais rádio. Ouça, por exemplo, os streamers que a gente tem hoje, por exemplo, o Spotify, aqueles streaming da Amazon também. Então, isso nós já fazemos de uma outra forma. Nós podemos fazer por aqui, por exemplo, olha, com o uso, né, do celular. Então, talvez não seja esse aparelho mais que vem à nossa cabeça, né? Não as rádios também, que uma época nós ouvíamos por meio desse aparelho. Na verdade, à medida que a tecnologia também vai sendo reformulada, vai evoluindo, as formas também de nós entrarmos em contato com os gêneros que eram produzidos ou que nós ouvíamos por meio de rádios, né, eles vão sendo adaptados também a esses novos aparelhos, aos celulares, por exemplo, e às tecnologias digitais. Mas vamos continuar. Fiquem com essa imagem do rádio aqui, ou com a imagem do seu celular, né, do seu computador, para nós pensarmos um pouco mais sobre o nosso texto. E aí eu vou lhe fazer mais algumas perguntas. É possível ouvir rádio enquanto se faz outras coisas, outras ações? Ou seja, é possível que nós ouçamos o que se ouve em rádio normalmente, por exemplo, música, enquanto nós fazemos outras coisas? É possível ler enquanto se faz outras coisas, enquanto nós realizamos outras ações? Como assim, né? Do que eu estou falando? Eu vou localizar um exemplo para vocês. Enquanto nós lavamos louça, é possível ouvir rádio? Enquanto nós tomamos banho, é possível ouvir rádio? Enquanto nós estamos indo para o nosso trabalho, no nosso carro, por exemplo, estamos dirigindo, é possível ouvir rádio? Os estudantes, enquanto eles estão dentro do ônibus, é possível ouvir rádio? Agora vamos pensar em ler. Enquanto nós estamos lavando louça, é possível ler? Depende, às vezes até é. Digamos que a gente pode colar alguma coisa na nossa frente, na parede ali, né, da pia, a gente até consegue, mas não é uma leitura que a gente tem que ficar muito concentrado, né? Não é possível fazer isso, assim, com tanta facilidade. Nós podemos ler enquanto nós tomamos banho, mais difícil ainda, né? Talvez seja por celular, papel, né? Parece-me que é meio inviável. Enquanto nós dirigimos, é possível ler alguma coisa? É possível ler o que o trajeto nos apresenta. Por exemplo, um outdoor, né, que tem uma leitura rápida, os sinais de trânsito que são necessários, mas ler um texto mais longo, um jornal, por exemplo, já fica mais complicado, né? Nós precisamos, assim, como se nós tivéssemos que parar tudo, né, para nós lermos um texto impresso, por exemplo, não é? Outros textos, um jornal, ler textos que são publicados em jornais, ler um conto, ler uma revista, não é? Nós não conseguimos fazer muitas coisas, ou talvez consigamos fazer pouquíssimas ao mesmo tempo. Há textos ainda que exigem muito mais concentração. Um texto científico, por exemplo, não é um texto teórico que nós precisamos estudar para as nossas disciplinas. É muito difícil, né, que consigamos fazer outras coisas ao mesmo tempo. Fiquem com essas informações aí. Vamos pensar mais um pouco. O texto que eu estou propondo, né, para nós lermos juntos é esse. Ele diz assim: ouça agora o que você vai ler depois. CBN 1180 AM, a rádio que toca a notícia. Primeiro eu vou perguntar para você, onde será que esse texto foi publicado? Nós temos um recorte dele aqui, não é? Então nós podemos pensar que ele pode ter sido publicado num jornal,
Ele não tem um pouco de aspecto do jornal? A cor do papel, por exemplo, né? Esse fundo que é um branco mais opaco, ele nos lembra papel jornal, não é? Ele pode ter sido publicado num outdoor também, sabe? Aqueles que a gente olha na rua, né? Então, esses espaços, esses suportes, né? Eles poderiam ter esse texto publicado lá. Agora eu pergunto para vocês, quem será que produziu esse texto? Quem é que está falando conosco aqui nesse texto? Ouça agora o que você vai ler depois. CBN 1180M, a rádio que toca notícia. É a rádio, certo? Que está falando conosco. Nós somos os interlocutores da rádio. Que rádio é essa? Não é? A rádio CBN. Ela é uma rádio qualquer? Ela é uma rádio que toca música, por exemplo? Se nós pensarmos aqui, ó, a rádio que toca notícia, esse complemento notícia para o verbo tocar, ele não nos soa estranho? Normalmente, né, quando a gente ouve esse verbo tocar, a rádio que toca, não é em notícia que nós pensamos em música, porque normalmente, ou desde há muito tempo, o que é mais comum, né, que nós ouçamos em rádios, ou que nós ouçamos nos streamers pelos nossos celulares, por exemplo, não é notícia usada com esse verbo tocar. Provavelmente nós escutamos, vamos ouvir a notícia, vamos ouvir um podcast, mas tocar notícia já é muito diferente, né, para nós. Essa é uma estratégia argumentativa da rádio. Ela justamente quer nos chamar a atenção para o fato de que, ao invés de tocar música, ela toca notícia. É uma rádio específica, não é? Para tratar da notícia. A CBN, ela é a Central Brasileira de Notícias. Ela pertence ao grupo Globo de rádio. Então, especificamente, ela foi criada já há alguns anos, eu diria décadas talvez, para tratar da notícia. Então, ela não é voltada para música, ela é voltada para notícia mesmo. Agora pense, é uma rádio que fica no ar 24 horas produzindo notícia. De alguma forma, ela precisa nos convencer de que é importante ouvir notícia, que é importante, ao invés de ouvir somente música, ouvir notícia. Ela quer nos convencer a passar a ouvir notícia também, ou somente notícia, se for o caso. Como é que ela está fazendo isso? Né? Então, a primeira estratégia argumentativa está aqui, né? O uso do complemento notícia para o verbo tocar, que já nos causa um certo estranhamento e chama a nossa atenção. Em fonte maior, em preto, aqui em negrito, nós temos ouça agora o que você vai ler depois. Vejam que interessante, não é? Agora há pouco eu perguntei a vocês se nós poderíamos ouvir rádio fazendo outra coisa ao mesmo tempo, não é? E aqui, o que ela vai dizer? Ouça agora, quer dizer, eu posso estar fazendo outras coisas, eu posso estar dirigindo para o trabalho, eu posso estar lavando louça, como eu sugeri, eu posso estar tomando banho e, ao mesmo tempo, eu posso estar ouvindo rádio, eu posso estar ouvindo as notícias, por exemplo. Para eu ler a notícia, eu teria que parar com tudo que eu estou fazendo agora, o que significa que eu vou ler depois. Ou seja, nesse mundo, nesse contexto sócio-histórico que nós vivemos, onde ter conhecimento sobre os fatos e da maneira mais rápida possível, o que é mais vantajoso? Ouvir agora ou ler depois? É nisso que a Rádio CBN quer que nós pensemos, né? É claro que ouvir agora é muito mais rápido do que ler depois, e nós podemos ouvir ao mesmo tempo que fazemos outras coisas. Então, é isso que a rádio nos propõe. Nós podemos ouvir a rádio a qualquer lugar, ou a qualquer momento e em qualquer lugar. Então, a rádio nos tenta convencer de que é vantajoso. Então, ao invés de no lugar de estarmos indo para o nosso trabalho, dirigindo o nosso carro, ouvindo música, nós podemos ouvir as notícias. E a Rádio CBN, ela nos favorece isso, porque ela é uma rádio específica em tocar notícias. É isso que a rádio está tentando fazer conosco. Qual é a outra estratégia, então, argumentativa, né, que esse texto vai tentar nos convencer, vai usar para tentar nos convencer?
São essas duas palavras aqui, ó. Verifiquem o agora e verifiquem o depois. O que é agora, né? Agora é o presente, é neste momento. O que é o depois? O depois é o futuro, ainda irá acontecer. Para nós sabermos de tudo que está acontecendo no mundo, o que é mais vantajoso? É saber disso agora ou é saber disso depois? Não é? Se é imediato, se cada vez mais, né, nós estamos em uma sociedade que prima por essa rapidez, né? Então, assim, é mais vantajoso agora, não é? Ouvir agora do que ler depois. Quanto mais rápido, né, nós inteiramos de uma notícia, de um fato, né, mais ciente do que está acontecendo no mundo nós somos. É como que levar vantagem também, sabe? Sobre quem lê depois. Eu não estou dizendo que é vantagem sobre a leitura, eu estou dizendo sobre o tempo, não é? É mais vantajoso ouvir uma notícia agora do que ler a notícia depois. Nós podemos ler a notícia depois para ter mais detalhes sobre ela, mas o fato de nós ouvirmos agora o que está acontecendo no mundo agora já nos dá uma ideia do panorama mundial, do panorama do país, até das notícias do nosso bairro, por exemplo. Então, essas duas palavras que estão aqui em oposição, ao mesmo tempo que está em oposição o ouvir e o ler, também está em oposição aqui o presente e o futuro. Como nós podemos ouvir a qualquer momento, basta que nós tenhamos, né, um rádio, basta que nós tenhamos um celular. No caso do celular, por exemplo, basta que nós tenhamos, né, uma rede de internet, nós podemos ouvir tudo que está acontecendo no mundo, né, no exato momento, ou talvez alguns minutos depois. É diferente de ler no futuro, não é? Onde nós precisamos um pouco mais de cuidado, porque não podemos fazer uma leitura ao mesmo tempo que fazemos outras coisas. É isso que a rádio que toca a notícia está nos dizendo. Nesse contexto, ela se enquadra, ela pode, né, favorecer com que a gente ouça agora, o que a gente vai poder ler depois. Então, assim, essas palavras agora e depois, que aqui, né, nós podemos dizer que elas se chamam advérbios, porque elas estão modificando o verbo ouvir e o verbo ler. Aqui nós temos uma construção, né, uma perífrase verbal, que é o vai ler, que aí nós temos o futuro. São essas duas palavras, o agora e o depois, que dão esse sentido, não é? De que é mais vantajoso ouvir antes, de que é mais imediato ouvir antes. E vejam que tudo isso tem a ver com os fatos que são noticiados. Os fatos também, eles acontecem de forma imediata, muito rápida na sociedade em que nós vivemos. Então, essas são as estratégias, né, de leitura que nós temos que acionar. Nós precisamos também ensinar os nossos alunos a acionarem para que eles entendam o que é que está acontecendo aqui nesse texto. Na verdade, a rádio, ela está se promovendo, não é? Ela quer que nós a ouçamos. Veja que nós estamos diante de um anúncio publicitário. O anúncio publicitário não é aquele gênero de texto que quer somente vender um produto, mas ele também vende uma imagem, vende uma marca. É a Rádio CBN que está sendo vendida aqui. Ah, mas ela não está ganhando nenhum lucro comercial. Mais ou menos. Nós não estamos pagando nada exatamente para ela agora. Mas cada vez, né, que a rádio que toca a notícia é ouvida, ela vai ficando mais famosa, ela vai ficando mais conhecida, e ela pode ter na sua programação outros anúncios publicitários de outros produtos, de outras marcas, que irão sim pagar a ela, a emissora, para poder usar esse espaço da rádio. Então, de certa forma, né, nós estamos fazendo com que ela lucre financeiramente também. Então, vejam, essa consciência crítica, né, sobre os textos, sobre os fenômenos que a linguagem nos permite entender, também são importantes para o nosso aluno. Então, esse tipo de leitura, que foi só um exemplo aqui, né, é o que nós queremos. O que nós queremos dos nossos estudantes é que eles façam esse tipo de leitura, que eles entendam, né, como é que funciona a língua nesses gêneros ou nos mais variados gêneros e qual é o resultado disso, quais são os efeitos de sentido que esses elementos linguísticos favorecem, né, a esses textos, de forma que nós entendamos esses sentidos e possamos refletir sobre eles, ok? Então, esse foi um dos exercícios, nós faremos vários outros, né, durante a nossa disciplina de prática pedagógica, e nós vamos aprender como é que nós vamos ensinar os nossos alunos a também
a fazer isso, tá bom? Eu agradeço pela companhia de vocês. Eu vou colocar aqui no slide seguinte, esses foram os textos que eu usei, né, para essa apresentação. Eles estão todos disponíveis no AVA, vocês vão poder acessá-los por lá, ou então nas nossas bibliotecas, tá bom? Muito obrigada, bons estudos e até a próxima.